Quando o martelo bateu naquele tablado de madeira podre, minha vida foi arrematada por 4 contos de réis. O preço de uma vaca magra nos tempos de seca. Foi o que valia aos 12 anos, vendida pelo meu próprio padrasto. E quem me comprou? Justamente ele, meu avô postiço, o velho que desonrou minha mãe antes de mim. Uma desgraça assim parece coisa de novela, mas aconteceu aqui mesmo, neste sertão de meu Deus, onde o diabo faz morada quando ninguém está olhando. Me chamo Josefa Clementina de Alencar, mas todo mundo por aqui me conhece como Dona Zefa do Abrigo. Hoje carrego 88 anos nas costas, uma corcunda de tanto trabalho pesado, e essas mãos cheias de manchas que já seguraram muitas mulheres quebradas pela vida. Moro nesta casinha simples em Quixadá, embaixo da Pedra da Galinha Choca, rodeada de retratos das minhas filhas, todas as mulheres que salvei depois que aprendi a me salvar. Quem me vê hoje, uma velhinha de cabelo branco preso em coque, vestido de chita florida e chinelo de dedo gasto, não imagina a vida que carreguei. E você que está me assistindo agora, minha filha ou meu filho, conte lá nos comentários de que cantinho desse Brasil está me ouvindo. Vou gostar de saber se minha história está chegando longe. E se esse vídeo mexer com seu coração, deixe seu like para essa velha aqui. A idade pode ter levado minhas forças, mas a memória ainda tá boa, viu? E a língua afiada também. Nasci em 1935, no sertão mais seco do Ceará, numa família que de família mesmo só tinha o nome. Meu pai, Severino, era tropeiro, homem de pouca fala e muita bebida. Quando estava em casa, o que era raro, ou dormia ou batia. Na minha mãe, Sebastiana, principalmente. Em nós, os 5 filhos, só quando sobrava raiva. Ainda assim, era ele quem botava o de comer na mesa. Então sua presença, por pior que fosse, significava barriga cheia. Nossa casa era um casebre de taipa na beira da estrada, teto de palha que deixava a chuva entrar nos poucos dias que ela vinha visitar essas bandas. Chão de terra batida, uma mesa torta, esteiras para dormir e um fogão a lenha era toda a nossa riqueza. Nem banheiro tinha. As necessidades eram feitas no mato, limpas com folha de mato mesmo, na vida que Deus nos deu. Tudo desabou de vez quando papai não voltou mais. Saiu numa viagem com a tropa e depois de 3 meses sem notícia, um compadre dele apareceu trazendo seu chapéu e a notícia. Tinha morrido numa briga de bar, esfaqueado por causa de uma dívida de jogo. Nem corpo para velar tivemos. Daí pra frente foi um tombo só. Mamãe, que já era fraca das ideias pelo sofrimento, ficou pior. Chorava pelos cantos, falava sozinha, esquecia até de comer. Os mais velhos, meus irmãos Antônio e José, com 14 e 13 anos, saíram pelo mundo afora procurando serviço. Nunca mais tive notícia deles. Sobrou eu, com 10 anos recém-completos, e os pequenos, Maria de 7 e Joaquim de 5. A fome bateu na porta com força. Não era mais aquela fomezinha que beliscava a barriga de vez em quando, não. Era uma fome devoradora que fazia a gente catar restos no lixo da feira, que nos levava a comer raízes do mato mesmo sem saber se eram venenosas, que fazia Joaquim chorar a noite inteira com dor na barriga vazia. Foi quando ele apareceu, Inácio Ferreira dos Santos. Todo mundo o chamava de Seu Ferreirinha. Um homem baixo e gordo, de seus 60 anos, viúvo e sem filhos, que tinha sido casado com a irmã da minha avó por pouco tempo. Na prática, não era nada nosso, mas se apresentava como meu avô. Era dono de um armazém na cidade e de uma fazendinha para lá do açude. Sebastiana, ele disse para minha mãe naquela tarde de calor sufocante, não é certo uma viúva com criança passar necessidade assim. Vou levar vocês para minha fazenda. Lá tem comida, tem teto, e as crianças podem até estudar com o professor que dá aula para os filhos dos meus empregados. Parecia a salvação. E quando a barriga ronca muito alto, qualquer promessa soa como evangelho. Arrumamos os poucos trapos que tínhamos numa trouxa e subimos na carroça dele no mesmo dia. O sorriso de Joaquim quando recebeu um pedaço de rapadura na mão, o primeiro doce em meses, ainda corta meu coração quando lembro. A fazenda era longe, bem afastada da cidade. Para chegar lá, era 1 hora de carroça por estrada de barro,
Depois, uma porteira velha e mais meia hora entre pés de Juazeiro e Xique-Xique até avistar a casa principal. Não era nenhum casarão, mas pra gente que vinha de um casebre, parecia um palácio, casa de alvenaria, telha de barro, janelas com vidro e até uma varanda na frente. Nos primeiros dias, a maldade ficou escondida atrás de sorrisos e rapadura. Tínhamos um quartinho nos fundos, comida na mesa 3 vezes ao dia e até roupa que vovô Ferreirinha trazia da cidade. Mamãe foi colocada para trabalhar na cozinha. Maria ajudava a lavar roupa e eu cuidava de Joaquim. O professor nunca apareceu. Foi com 1 mês que as coisas começaram a mudar. Ferreirinha passou a chegar bêbado quase toda noite, gritando com mamãe por qualquer besteira. Essa comida tá uma merda. Essa casa tá imunda. Você não serve pra nada mesmo, Sebastiana. Logo, os gritos viraram empurrões e os empurrões viraram tapas. Mamãe, que já era fraca da cabeça, foi ficando pior. Começou a passar horas olhando pro nada. Se esquecia no meio das tarefas, às vezes nem respondia quando a gente chamava. Um dia, acordei e ela tinha cortado o cabelo todo irregular, dizendo que tinha bichos andando na cabeça dela. Noutro, a encontrei lavando roupa no tanque às 3 da manhã, cantando cantigas de ninar. O olhar que Ferreirinha começou a me lançar me dava arrepios. Não era olhar de avô, nem de gente direita. Era olhar de quem calcula, de quem avalia mercadoria. Comecei a me esconder quando ele chegava, a dormir debaixo da cama quando podia, a fingir dor de barriga para não ter que sentar à mesa com ele. Tudo piorou quando uns amigos dele começaram a aparecer na fazenda. Homens de aparência ruim, cheirando a cachaça e cigarro de palha, que me olhavam do mesmo jeito que ele. Uma noite, escutei a conversa deles na varanda. A do Zeca rendeu mais de 5 contos no mês passado, dizia um. Essa vale mais, respondeu Ferreirinha. Tá nova ainda, sem uso, na idade certa. O coronel Damasceno vai pagar bem por ela. E a mãe? Perguntou o outro. Aquela tá acabada já, não serve nem para cozinhar direito. Tá mais para hospício que para outra coisa. Os pequenos eu mando pro orfanato em Fortaleza. Ou vendo também se aparecer comprador. Gelei dos pés à cabeça, não entendia direito o que queriam dizer, mas sabia que era coisa ruim, muito ruim. Tentei conversar com mamãe no dia seguinte, mas ela só ficou olhando para mim com olhos vazios, mexendo no rosário sem rezar, repetindo: "Que Deus te proteja, filha, que Deus te proteja." As semanas seguintes foram de um medo que colava nos ossos. Ferreirinha começou a me tratar diferente. Não me mandava mais trabalhar pesado, me dava comida melhor que aos outros, até trouxe um vestido novo da cidade. O primeiro vestido novo que já tive na vida. Mas junto com isso, vinha aquele olhar nojento, aquela mão que, sem querer, roçava no meu corpo quando passava por mim. Aquelas perguntas sobre se já era moça feita. Maria, minha irmãzinha, com seus 8 anos, parecia entender mais que eu. Zefa, ela me disse uma noite, quando estávamos deitadas no mesmo colchão de palha. Ele vai te levar embora. Ouvi ele falando no galpão. Tem um homem que compra meninas. Compra como, Maria? Gente não se compra, respondi, na minha inocência de menina criada nos confins do sertão. Compra sim. A filha da dona Antônia da Venda foi vendida ano passado. Disseram que foi para trabalhar em casa de família em Fortaleza, mas todo mundo sabe que não foi. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando em fugir, mas para onde? Não conhecia nada além daquela fazenda e do nosso casebre abandonado. Não tinha dinheiro, não sabia ler direito um papel com endereço e tinha medo de deixar Maria e Joaquim para trás. E mamãe, coitada, já não era capaz de cuidar nem dela mesma. O dia que mudou tudo chegou numa terça-feira. Lembro bem porque era dia de feira na cidade. Ferreirinha apareceu no nosso quartinho logo cedo, trazendo um vestido branco, dessas roupas de mocinha de primeira comunhão, mas que não era para a igreja não. Veste isso e lava bem esse cabelo, ordenou, jogando também um pedaço de sabão cheiroso na minha mão. Hoje vamos visitar um compadre meu que quer conhecer você. Quando saí do banho improvisado no tanque dos fundos, encontrei mamãe sentada na soleira da porta do nosso quarto. Pela primeira vez em muito tempo, seus olhos pareciam lúcidos, focados em mim. Minha filha, ela disse, pegando minhas mãos entre as dela. O que vai acontecer hoje não é culpa sua.
nem minha, mesmo que eu carregue esse peso até o fim dos meus dias. É o mundo que é ruim com mulheres como nós. Lembra sempre, onde há vida, há esperança. E um dia, se Deus permitir, você vai entender que sua mãe tentou do jeito que pôde. Ela tirou de dentro do vestido um terço velho, de continhas azuis desbotadas. Era da sua avó. Esconde ele bem, onde ninguém possa ver ou tirar de você. Vai te proteger quando eu não puder mais. Escondi o terço dentro da roupa de baixo, como ela pediu. Foi a última vez que vi minha mãe com clareza nos olhos, a última coisa de valor que ela me deu além da vida. No dia seguinte, quando voltei àquela fazenda, soube que ela tinha se enforcado num pé de juazeiro atrás da casa. Mas isso já é adiantar a história. Naquela terça-feira, Ferreirinha me colocou numa charrete junto com ele e mais 2 homens que nunca tinha visto. Passamos pela cidade, mas não paramos na feira. Seguimos por mais 1 hora, até chegar numa fazenda grande, dessas de gente rica, com casa de 2 andares e muitos empregados. Fomos levados para um galpão afastado da casa principal. Quando entramos, o cheiro de mofo e suor me pegou de jeito. Havia umas 15 pessoas lá dentro, a maioria homens de aparência importante, sentados em cadeiras dispostas em semicírculo. No centro, um estrado de madeira, como se fosse um pequeno palco, iluminado por lampiões. E tinha outras meninas também. Umas 5 ou 6, todas jovens como eu, algumas parecendo ainda mais novas, de 10, 11 anos talvez. Estavam todas arrumadas como eu, com vestidos que não combinavam com o lugar, nem com o medo nos olhos delas. Fomos alinhadas contra a parede, como bonecas numa prateleira. Um homem gordo, de terno apesar do calor, se levantou e começou a falar. Senhores, bem-vindos ao nosso evento especial. Como sempre, trazemos para os senhores mercadoria de primeira qualidade. Jovens saudáveis, adequadas para todo tipo de serviço doméstico e outros serviços que os senhores desejarem. As risadas grossas que seguiram aquela fala fizeram meu estômago revirar. Foi então que entendi, realmente entendi, o que estava acontecendo. Não era uma visita a um compadre, era um leilão. E nós éramos o que estava sendo vendido. Uma a uma, as meninas foram chamadas ao estrado. O homem de terno as apresentava, falava da idade, dizia que eram saudáveis, obedientes, sem vícios. Os homens sentados davam lances, números que na época eu nem compreendia o valor real. Uma menina chorou quando foi apalpada como animal de feira e levou um beliscão forte do homem de terno. Quando chegou minha vez, minhas pernas tremiam tanto que achei que ia cair. Subi no estrado e a luz dos lampiões me cegou por um momento. Essa aqui, senhores, é especial, anunciou o leiloeiro. 12 anos recém-completos, virgem garantida pelo fornecedor, saudável como um pero. Olhem que cabelos bonitos, que pele sem marca. Vai servir para qualquer serviço que os senhores precisarem e ainda vai durar muitos anos. Um investimento de primeira. Os lances começaram. Números sendo gritados, homens se inclinando para me ver melhor, alguns até se levantando para tocar meu braço, meu cabelo. Me senti um pedaço de carne no açougue. Me senti menos que gente. Foi quando a porta do galpão se abriu e entrou um homem que não tinha estado lá desde o começo. Alto, magro, de cabelos grisalhos nas têmporas e um terno melhor que o dos outros. Quando o vi, algo nele me pareceu familiar, mas não conseguia lembrar de onde. 4 contos de réis, ele disse, sem nem esperar ouvir qual era o lance atual. O salão ficou em silêncio. Era muito dinheiro, pelo que entendi das expressões surpresas. O leiloeiro sorriu, olhou ao redor para ver se alguém cobriria a oferta e, como ninguém se manifestou, bateu o martelo. Vendida ao coronel Damasceno. Só então percebi quem ele era. Aquele homem, o tal coronel Damasceno, era o mesmo que anos atrás vinha visitar nossa casa quando papai estava em viagem. O mesmo que mamãe escondia as visitas dizendo que era assunto de adulto. O mesmo que soube depois era o verdadeiro pai da minha irmã Maria, fruto de encontros que não tinham nada de consentido. Ele não era meu avô de sangue nem de consideração. Era o padrasto da minha mãe, o homem que a tinha desgraçado na juventude.
E agora, estava ali, me comprando como se compra uma cabeça de gado. Quando nossos olhares se cruzaram, vi naqueles olhos algo que me gelou a alma mais que qualquer coisa antes. Reconhecimento. Ele sabia exatamente quem eu era. E tinha vindo ao leilão especialmente por mim. Essa, ele disse ao leiloeiro enquanto me olhava de cima a baixo. Eu guardo há muito tempo. É assunto de família, entende? E riu. Uma risada que carrego nos pesadelos até hoje. Antes de continuar, peço para todos se inscreverem nesse canal. É muito importante você se inscrever para esse canal, continuar trazendo novas vovozinhas do Brasil inteiro todos os dias aqui. Saí daquele galpão como quem sai de um pesadelo, mas para entrar num pior ainda. O coronel Damasceno me agarrou pelo braço com força, me arrastando para fora sem dizer uma palavra sequer, enquanto pagava ao leiloeiro com a outra mão. Aqueles 4 contos de réis, em notas amareladas, foram o preço da minha desgraça. Uma charrete nos esperava do lado de fora. Ele me jogou lá dentro como quem joga um saco de farinha. Meu vestido branco, aquele que o Ferreirinha tinha me dado para parecer mercadoria de primeira, já estava sujo de terra e com um rasgão na barra. O coronel nem olhou para trás, apenas deu a ordem ao cocheiro. Para a fazenda, e nem uma palavra sobre o que viu aqui hoje. Era noite fechada quando começamos a viagem. O céu do sertão, normalmente estrelado e bonito até nos piores dias, parecia escuro e ameaçador. Um vento quente soprava poeira na nossa direção, anunciando uma daquelas tempestades que raramente visitam o sertão, mas quando vêm, trazem destruição. Eu apertava o terço da minha avó dentro do vestido, rezando baixinho, tentando entender o que tinha acontecido, o que ia acontecer. O coronel Damasceno não era meu avô de verdade. Eu sabia disso. Era o homem que tinha feito mal para minha mãe anos atrás, o padrasto dela, que deveria ter sido como um pai, mas foi um demônio disfarçado. E agora eu estava nas mãos dele. "Para onde está me levando?" Perguntei com a voz trêmula depois de quase 1 hora de silêncio. "Para sua nova casa?" Ele respondeu sem me olhar. "Devia estar agradecida. Paguei caro por você. Tem ideia de quantas cabeças de gado daria para comprar com 4 contos? E por uma moleca que nem você." "Minha mãe sabe onde estou?" Insisti, ainda com esperança de que ela tivesse um plano, de que fosse me resgatar. Ele soltou uma risada seca, daquelas que não tem nada de alegria, só de maldade mesmo. Aquela louca, provavelmente nem sabe o nome dela a essa altura. E mesmo que soubesse o que ia fazer, ninguém se importa com o que acontece com gente como vocês. As palavras dele caíram sobre mim como chicotadas. No fundo, eu já sabia que era verdade. Mamãe estava doente demais para me salvar. Meus irmãos pequenos demais, e os mais velhos tinham sumido no mundo. Ninguém se importava com o destino de uma menina pobre do sertão. Éramos menos que gente, mercadoria, como o leiloeiro tinha deixado bem claro. A fazenda do coronel Damasceno era a maior da região, todo mundo sabia. Mesmo na nossa miséria, já tinha ouvido falar das terras que iam até onde a vista alcança, do gado que ninguém conseguia contar de tão numeroso, da casa grande que parecia um palácio. Quando finalmente chegamos, depois de quase 3 horas de viagem, vi que os boatos não mentiam. A sede da fazenda era uma construção imponente de 2 andares, toda branca, com janelas azuis e uma varanda que circulava toda a casa. Tinha até um chafariz na frente, coisa que eu só tinha visto na praça da cidade. Lampiões iluminavam a entrada e empregados apareceram correndo quando a charrete parou. "Leve ela para o quarto dos fundos", ordenou o coronel a uma mulher de meia idade, de rosto marcado e olhar baixo. "Dê um banho nela e roupas limpas. Amanhã decidimos o que fazer." A mulher, que depois descobri se chamar Antônia, me conduziu por dentro da casa grande. Passamos por salas enormes com móveis que nunca tinha visto, espelhos maiores que uma pessoa, quadros nas paredes. Os meus pés, descalços e sujos, pareciam profanar aquele chão encerado. O quarto dos fundos não ficava na casa grande, mas num anexo perto da cozinha. Era pequeno, com uma cama simples, um armário velho e uma bacia de metal. Ainda assim, era melhor que qualquer lugar onde já tinha dormido. "Tire essa roupa", mandou Antônia, já enchendo a bacia com água que trouxe num balde. Seu tom não era agressivo, mas também não tinha qualquer gentileza.
Era o tom de quem está cumprindo ordens apenas. Enquanto me lavava com um pedaço de sabão áspero, Antônia me observava com olhos cansados. "De onde você veio, menina?" perguntou finalmente. "Da fazenda do seu Ferreirinha", respondi, ainda segurando o choro. "Ele me levou para um lugar onde tinham homens ricos e me vendeu para o coronel. Minha mãe e meus irmãos ficaram lá. Preciso voltar para eles." Antônia balançou a cabeça, o olhar agora misturando pena com resignação. "Não tem volta não, menina. O que tá feito, tá feito. Melhor se acostumar. Aqui é o seu lugar agora." "Mas eu não quero ficar aqui", protestei, as lágrimas finalmente escorrendo. "O coronel vai fazer o quê comigo?" Ela desviou o olhar, jogando uma camisola simples mais limpa na minha direção. "Você já deve saber. Ele não gastou 4 contos à toa. Naquela noite não dormi. Fiquei olhando para a porta, esperando a qualquer momento que ela se abrisse e o coronel aparecesse. Mas ele não veio. Talvez estivesse cansado da viagem, ou talvez quisesse me deixar apreensiva, aumentando o meu medo. Se foi isso, conseguiu. Quando o sol nasceu, Antônia apareceu com uma bandeja de comida. Pão, café com leite, até um pedaço de queijo, comida de gente rica. Mas não consegui comer nada. O estômago estava embrulhado de tensão. "Come, menina", insistiu Antônia. "Vai precisar de força." "Pra quê?" perguntei. "Pra trabalhar, ora. Acha que vai ficar à toa?" Foi aí que entendi que talvez o coronel não tivesse me comprado pro que eu imaginava. Talvez eu fosse apenas mais uma empregada da casa, como Antônia. O alívio durou pouco. "A partir de hoje, você vai me ajudar na cozinha", continuou Antônia. "Mas de noite o coronel quer que você vá até a casa grande. Ele tem planos para você." O dia passou num borrão de tarefas. Aprendi a limpar panelas enormes, a descascar legumes, a varrer o chão de terra batida da cozinha. Antônia não era de muita conversa, mas também não era cruel. Me mostrava como fazer as coisas sem gritar, diferente de tanta gente que tinha conhecido até ali. Enquanto trabalhava, fiquei sabendo mais sobre o lugar. A fazenda Bom Destino, como se chamava, era uma das maiores produtoras de algodão da região. Tinha mais de 50 empregados, entre trabalhadores do campo, da casa e dos estábulos. O coronel, viúvo há muitos anos, era temido por todos. Tinha 5 filhos, todos homens, mas nenhum morava na fazenda. Estavam em capitais, estudando ou cuidando dos negócios do pai. "E a esposa dele?" perguntei enquanto lavava os pratos do almoço. "Morreu faz tempo", respondeu Antônia. "Dizem que de desgosto. O coronel nunca foi homem de uma mulher só, se é que me entende. Entendi até demais." E senti um arrepio subindo pela espinha ao imaginar quantas Zefas tinham passado por aquela fazenda antes de mim. No meio da tarde, uma tempestade desabou sobre a região, como o céu tinha ameaçado na noite anterior. Chuva forte, daquelas que fazem alegria no sertão, mas também enchem os rios e derrubam pontes. Os trabalhadores do campo vieram correndo se abrigar, e a casa grande ficou empolvorosa. "O coronel vai ter que dormir na cidade", disse um dos capatazes, entrando na cozinha todo molhado. "A ponte do Riacho Seco caiu com a chuva. Só volta amanhã, com sorte." Ouvi aquilo como quem recebe a notícia de que escapou da forca por mais um dia. Era mais uma noite de segurança, mais tempo para pensar no que fazer. Passei a noite planejando uma fuga. Perguntei discretamente a Antônia onde ficava a cidade mais próxima, como era a estrada, que horas os empregados saíam de manhã. Ela não percebeu minhas intenções, ou fingiu não perceber. Mas a chuva parou ainda durante a madrugada. E os planos do coronel não podiam ser adiados por muito tempo, não depois de ter investido 4 contos de réis na sua nova aquisição. Ele chegou logo após o meio-dia de mau humor por ter dormido mal na cidade. Entrou na cozinha como um touro bravo, perguntando por mim logo de cara. "Cadê a menina? Onde está ela?" exigiu saber. Antônia me empurrou de leve para frente e fiquei cara a cara com ele. Na luz do dia, parecia ainda mais ameaçador que na memória da noite do leilão. Era alto e corpulento, com um bigode grisalho e olhos pequenos que pareciam avaliar tudo em termos de dinheiro. "Está limpa, pelo menos", ele resmungou, me olhando de cima a baixo.
Quero ela na casa grande depois do jantar. E arrumada decentemente, entendeu? Sim, patrão, respondeu Antônia, de cabeça baixa. As horas seguintes foram de terror surdo, daquele que paralisa a gente por dentro. Ajudei Antônia a preparar o jantar do coronel: carne assada, arroz, feijão de corda, uma refeição que daria para alimentar 3 famílias como a minha. Ele comeu sozinho na sala de jantar enorme, servido por um rapaz jovem, vestido todo de branco. Quando o sol começou a se pôr, Antônia me levou de volta ao quartinho dos fundos. Trouxe um vestido azul claro, simples, mas limpo, e me ajudou a me vestir. Penteou meus cabelos com cuidado incomum, quase maternal. Menina, ela disse finalmente, quando terminamos, o que vai acontecer hoje não é culpa sua. Tenta não resistir muito, senão ele fica mais bravo. A crueldade daquela frase, dita com intenção de ajudar, me atingiu como um soco. Era isso, então. A confirmação do que eu já suspeitava desde o leilão. Não era para trabalhar na cozinha ou limpar a casa que o coronel tinha me comprado. Era para outra coisa, a pior de todas. Não quero ir, murmurei, as lágrimas já escorrendo. Não quero. Antônia apertou minha mão, um gesto rápido de solidariedade. Nenhuma de nós quis, menina. Nenhuma de nós quis. Aquelas palavras me disseram tudo o que precisava saber. Não era a primeira, não seria a última. Quantas meninas tinham passado pelo mesmo destino naquela fazenda? Quantas tinham sido compradas como eu, ou simplesmente tomadas à força de suas famílias? O rapaz de branco veio me buscar quando a primeira estrela apareceu no céu. Me conduziu pela casa grande, através de corredores e salas, até uma porta de madeira trabalhada no andar de cima. Bateu 3 vezes e a voz do coronel mandou entrar. O quarto dele era enorme, com uma cama que parecia maior que o casebre inteiro onde nasci. Tinha espelhos, cortinas de tecido fino, uma cômoda com garrafas de bebida caras. E ele estava lá, sentado numa poltrona, já de camisolão, bebendo algo que cheirava forte. Finalmente, ele disse quando entrei. Venha aqui, quero ver se valia mesmo 4 contos. Fiquei parada, petrificada de medo. Ele se levantou, impaciente, e veio na minha direção. Agarrou meu rosto com uma mão, apertando minhas bochechas com força. Já devia saber quem você é desde o começo, menina. Esses olhos, iguais aos da sua mãe quando tinha sua idade. Para você ter ideia, eu nem precisei pagar por ela. Ela era da minha casa, estava sob meu teto. Mas paguei por você, um bom dinheiro. E sabe por quê? Não consegui responder, os olhos arregalados de pavor. Porque sua mãe me escapou. Fugiu quando engravidou. E sempre quis terminar o que comecei com ela. Agora tenho você no lugar. Foi naquele momento, diante do horror que me aguardava, que tomei a decisão. Não seria como mamãe. Não carregaria essa dor pelo resto da vida. Não enlouqueceria aos poucos com o peso do abuso. Se era para morrer, morreria lutando. No criado mudo ao lado da cama, havia um abajur pesado com base de metal. Quando ele se virou por um instante para servir mais uma dose de bebida, agarrei o abajur com toda a força que meus braços magros de 12 anos possuíam. E acertei a cabeça dele com toda a raiva acumulada, todo o desespero, todo o medo. O barulho foi horrível, um som molhado de metal contra carne e osso. Ele cambaleou, atordoado, sangue escorrendo pela testa, mas não caiu. Era um homem grande e forte, acostumado a beber e a brigar. Sua desgraçada, gritou, avançando na minha direção como um touro ferido. Corri para a porta, mas ele me agarrou pelo vestido, rasgando o tecido. Me atirou na cama com violência, caindo por cima de mim com todo o seu peso. Suas mãos encontraram meu pescoço e começaram a apertar. Vou te ensinar o respeito que sua mãe nunca aprendeu, rosnou, enquanto eu lutava desesperadamente por ar. Foi quando a porta se abriu com estrondo. Antônia estava lá, e ao lado dela, um homem negro alto que reconheci como um dos trabalhadores do campo. Na mão dele, uma espingarda. Solta ela, coronel, disse o homem, a voz surpreendentemente calma para a situação. Você enlouqueceu, Damião? Perguntou o coronel, ainda me segurando pelo pescoço, mas afrouxando um pouco o aperto. Sabe o que acontece com o negro que ameaça branco nessa terra? Sei sim, senhor.
Mas também sei o que acontece com um homem que abusa de criança. Pelo menos agora sei. Antônia avançou, determinada como nunca imaginei que pudesse ser. Chega, coronel. Não vamos deixar, não dessa vez. Vocês vão se arrepender disso, ameaçou ele, finalmente me soltando. Vão pagar caro. Damião, o homem da espingarda, deu um passo à frente. Pode ser, mas o senhor também vai. Essa menina sai daqui agora com a gente. E se tentar impedir, essa fazenda vai precisar de um novo dono. O coronel olhou de Damião para a espingarda, calculando suas chances. Mesmo bêbado, percebeu que não eram boas. Tirem essa vagabunda da minha frente, disse finalmente. E vocês dois estão despedidos. Amanhã não quero ver nem a sombra de vocês por aqui. Damião me pegou no colo como se eu não pesasse nada, e seguimos para fora do quarto, Antônia logo atrás. Na escada, ela parou e olhou para trás. Tem mais uma coisa, coronel, disse, a voz trêmula, mas decidida. Tem uma carroça lá fora cheia de gente que sabe o que aconteceu hoje. Se algo acontecer com a gente ou com essa menina, todo mundo vai saber que o grande coronel Damasceno compra crianças para abusar. Foi a primeira vez que vi medo nos olhos daquele homem. O medo de quem tem muito a perder, dinheiro, posição, respeito. Mesmo no sertão de 1947, onde a lei do mais forte ainda imperava, havia limites que nem os poderosos podiam cruzar sem consequências. Deixamos a fazenda Bom Destino naquela mesma noite. Eu, Antônia, Damião e mais 4 trabalhadores que decidiram partir também, cansados dos abusos do coronel. Fugimos numa carroça velha, levando apenas o que conseguimos carregar às pressas. Para onde vamos? Perguntei a Antônia quando já estávamos na estrada, as estrelas iluminando nosso caminho. Para a casa da minha irmã em Quixeramobim, respondeu ela. Fica a 2 dias daqui. Lá o coronel não tem influência. E minha mãe? Meus irmãos? Insisti, o coração apertado ao lembrar da família que tinha ficado para trás. Damião, que conduzia a carroça, me olhou com gentileza pela primeira vez. Vamos mandar notícias, prometeu. Conheço gente que trabalha para o Ferreirinha. Vamos descobrir o que aconteceu com eles, pode acreditar. Não acreditei muito. No fundo, sabia que mamãe provavelmente já estava além de qualquer ajuda, perdida na própria mente. E meus irmãos pequenos talvez já tivessem sido vendidos também, como eu. A verdade que eu ainda não sabia, mas descobriria semanas depois, era ainda mais cruel. Mamãe, ao saber que eu tinha sido levada para o leilão, tinha feito a única coisa que sua mente perturbada achou que poderia me salvar. Tirou a própria vida, na esperança de que sua alma pudesse de alguma forma me proteger. Foi o último ato de amor de uma mulher quebrada por uma vida de abusos. Naquela noite, encolhida na carroça que avançava lentamente pela estrada de terra, apertei o terço da minha avó contra o peito. Por um instante, tive a estranha sensação de que mamãe estava ali, comigo, me envolvendo num abraço que transcendia a morte. E pela primeira vez desde que tudo começou, me permiti acreditar que talvez, só talvez, tivesse uma chance de sobreviver. Quixeramobim foi onde comecei a viver de verdade, depois de tanto tempo só sobrevivendo. A irmã de Antônia, Dona Francisquinha, era parteira respeitada na cidade pequena. Morava numa casa simples, mas arejada, com um quintal cheio de ervas medicinais que ela cultivava com cuidado de mãe. Nos recebeu sem fazer muitas perguntas, como quem já estava acostumada a abrigar os que fugiam de alguma desgraça. Quem foge da chuva não pergunta se o telhado tem goteira. Foi o que ela disse quando chegamos, encardidos da viagem e com olhos de quem tinha visto o inferno. Os primeiros meses foram de pesadelos constantes. Acordava gritando no meio da noite, o suor encharcando a esteira onde dormia. Sonhava com o coronel Damasceno me perseguindo, com o martelo do leiloeiro batendo, com as mãos de Ferreirinha me arrastando. Dona Francisquinha vinha com um chá de erva cidreira, sentava na beirada da esteira e esperava eu me acalmar. Isso passa, filha. A dor não vai embora, mas a gente aprende a carregar. Antônia e Damião também ficaram em Quixeramobim, pelo menos no começo. Conseguiram emprego na casa de um comerciante local. Ela na cozinha, ele no armazém. Vinham me visitar aos domingos. Traziam sempre uma rapadura ou um pedaço de queijo.
Foi Damião quem trouxe as primeiras notícias da minha família, 3 meses depois da nossa fuga. O Ferreirinha vendeu o sítio e sumiu, contou ele, o rosto sério como quem traz notícia ruim. Levou seus irmãos com ele, ninguém sabe para onde. O que ele não disse, mas eu entendi, é que Maria e Joaquim provavelmente tinham sido vendidos também, como eu. Talvez em outro leilão, talvez diretamente a algum comprador. O destino de crianças pobres no sertão dos anos 40 era uma moeda de troca que valia pouco, mas ainda valia. Dona Francisquinha decidiu que eu precisava estudar. Menina com estudo é menina com futuro, dizia ela. Me matriculou na escola da cidade, pequena e simples, mas onde aprendi a ler e escrever direito, coisa que na minha vida anterior era luxo inimaginável. Foi difícil no começo. As outras crianças me achavam estranha, calada demais, com olhos que pareciam ter visto mais do que deviam. Mas aos poucos fui me adaptando, aprendendo a ser criança de novo, mesmo que uma parte de mim tivesse envelhecido décadas naqueles dias terríveis. À noite, depois das aulas, Dona Francisquinha me ensinava o ofício de parteira. No começo, só me deixava preparar as ervas, ferver a água, separar os panos limpos. Com o tempo, fui aprendendo mais. Como sentir a posição do bebê na barriga da mãe, como acalmar uma mulher em trabalho de parto, como amarrar o cordão umbilical. Era um conhecimento passado de mulher para mulher, antigo como o próprio mundo. Trazer vida ao mundo limpa a alma, ela me dizia. Cada bebê que nasce em nossas mãos é uma chance de começar de novo. Foi através das mãos de Dona Francisquinha que entendi o que era um toque que não machuca, que não humilha, que não viola, mãos que curavam, que confortavam, que abençoavam, o oposto daquelas mãos que tentaram me marcar para sempre. O tempo foi passando como água no rio, sem pressa, mas sem parar. Quando completei 16 anos, já era conhecida na cidade como a sobrinha da parteira e ajudava a Dona Francisquinha em quase todos os partos. Meu corpo cresceu, deixando para trás a menina magricela do leilão, mas os olhos continuavam os mesmos, atentos, desconfiados, sempre procurando uma saída de emergência mesmo quando não havia perigo aparente. Foi nessa época que ele apareceu. Sebastião, filho do dono da farmácia, rapaz estudado que tinha ido para Fortaleza fazer faculdade e voltara farmacêutico formado para ajudar o pai. Era bonito, de um jeito simples, sem arrogância. Olhos gentis atrás dos óculos redondos, mãos limpas de unhas aparadas, fala mansa de quem pensa antes de dizer. No começo, eu fugia dele como o diabo foge da cruz. Quando ele entrava na casa de Dona Francisquinha para trazer algum remédio, eu dava um jeito de desaparecer nos fundos. Quando o encontrava na rua, abaixava a cabeça e passava apressada. A ideia de um homem se interessando por mim trazia de volta os pesadelos, as mãos sujas do coronel, o cheiro de cachaça, o peso insuportável sobre meu corpo. Ele não é como os outros, me disse Dona Francisquinha um dia, depois que Sebastião tinha estado lá e eu me escondera mais uma vez. Dá uma chance ao rapaz, pelo menos para conversar. Relutei por meses, mas Sebastião era persistente sem ser invasivo. Trazia livros que achava que eu gostaria. Deixava com Dona Francisquinha quando eu me recusava a aparecer. Uma vez trouxe um vidrinho com uma pomada especial para as mãos, sabendo que o trabalho de parteira deixava minhas mãos constantemente ásperas. Nossa primeira conversa de verdade foi numa tarde de domingo no banco da praça. Ele estava lá quando passei voltando da igreja e me chamou para sentar. Contra todo o meu melhor juízo, aceitei. Por que insiste tanto? Perguntei sem rodeios, os olhos fixos no chão. Porque vejo em você uma força que nunca vi em ninguém. Ele respondeu com a sinceridade de quem não aprendeu a mentir direito. Você carrega uma dor que não conheço, não sei o que aconteceu e só vou saber se um dia quiser me contar. Mas ainda assim, mesmo com toda essa dor, você ajuda a trazer vida ao mundo, cuida dos outros, estuda, segue em frente. Como não admirar alguém assim? As palavras dele me pegaram desprevenida. Não era galanteio barato, não era tentativa de sedução. Era reconhecimento, algo que nunca tinha recebido de um homem. Naquele dia, não contei minha história para ele.
nem nos muitos domingos que se seguiram, quando nossos encontros na praça se tornaram um hábito discreto que toda a cidade logo notou. Mas aos poucos, como água que lentamente desgasta a pedra, a presença constante e respeitosa dele foi quebrando minhas defesas. Sebastião nunca tentou me tocar sem permissão, nunca levantou a voz, nunca exigiu nada. Quando 6 meses depois do nosso primeiro encontro, segurei sua mão pela primeira vez, ele chorou. Simplesmente isso. Um homem adulto chorando de emoção por poder segurar a mão de uma mulher. Foi quando entendi que existiam homens diferentes daqueles que tinham marcado minha infância. No meu aniversário de 18 anos, Sebastião me pediu em casamento. Não foi de surpresa, não foi com pressão. Tínhamos conversado sobre isso antes, muitas vezes. Eu tinha colocado todas as minhas condições, todos os meus medos na mesa. Não sei se consigo ser esposa como as outras, tinha avisado. Tem coisas que não sei se um dia vou conseguir fazer. Não quero você como as outras, ele respondeu. Quero você exatamente como é, no seu tempo, do seu jeito. Dona Francisquinha foi como uma mãe nos preparativos do casamento. Costurou meu vestido simples, branco como eu nunca pensei que usaria novamente depois daquele dia infame. Antônia, que agora morava em Sobral, mas veio especialmente para a ocasião, preparou o bolo. Damião, que tinha se tornado pequeno comerciante em Quixadá, trouxe as bebidas. Foi uma cerimônia pequena, na igreja matriz de Quixeramobim. O padre, que conhecia um pouco da minha história através de Dona Francisquinha, foi especialmente gentil. Não houve festa grande depois, apenas uma pequena reunião na casa da minha tia de consideração, com as pessoas que realmente importavam. A noite de núpcias era o que mais me aterrorizava, mesmo confiando em Sebastião como nunca tinha confiado em nenhum homem. Ele percebeu meu medo e na primeira noite em nossa casa nova, um sobradinho simples atrás da farmácia, apenas me abraçou e disse: "Vamos dormir, Zefa, só dormir. O resto vem quando você estiver pronta, nem que demore anos." Demoraria meses, na verdade, até que conseguisse deixar que ele me tocasse de maneira mais íntima. E mais alguns meses até que pudéssemos realmente consumar o casamento. Mas Sebastião nunca reclamou, nunca exigiu, nunca me fez sentir menos por causa dos meus traumas. A década de 50 passou assim, numa vida simples mas digna em Quixeramobim. Trabalhava com Dona Francisquinha nos partos, ajudava Sebastião na farmácia quando precisava, mantinha nossa casa. A cidade crescia devagar, como tudo no interior. A chegada da luz elétrica foi um acontecimento que agitou todo mundo. De repente, podíamos ter uma geladeira, ouvir rádio sem preocupação com as baterias. Em 1957, uma notícia no jornal que chegava de Fortaleza chamou minha atenção. Falece o coronel Horácio Damasceno, grande proprietário rural. O texto falava da fortuna deixada, das propriedades, dos filhos que agora disputavam a herança. Não mencionava, claro, as meninas compradas em leilões, os abusos, a crueldade. A história oficial nunca fala das vítimas. Pensei que sentiria algum alívio ao saber da morte dele, mas não senti nada. Era como receber notícia de alguém que não existia mais na minha vida há muito tempo. Guardei o jornal numa caixa e nunca mais olhei. No começo dos anos 60, depois de quase 10 anos de casamento, finalmente engravidei. A alegria de Sebastião foi imensa, mas contida, respeitosa como sempre. Sabia que para mim a gravidez trazia memórias complexas, da minha mãe, da minha infância perdida. 10 de junho de 1961. Nunca vou esquecer o dia em que minha filha nasceu. Foi um parto difícil, demorado, quase me levou junto. Dona Francisquinha, já com os cabelos completamente brancos, comandou tudo com a experiência de décadas. Quando finalmente ouvi o choro forte da menina, uma paz inexplicável tomou conta de mim. "Vai se chamar Esperança", anunciei, segurando aquele corpinho quente contra meu peito, porque foi o que nunca perdi, mesmo nos piores momentos. E assim começou uma nova fase da minha vida. A maternidade me trouxe curas que nem sabia que precisava. Ver minha filha crescer livre, amada, protegida, me deu uma alegria que compensava todas as dores passadas. Sebastião era um pai presente, paciente, carinhoso, o oposto de todas as figuras masculinas que conheci na infância.
A década de 60 chegou com mudanças rápidas demais para uma cidade pequena como a nossa. A televisão apareceu, primeiro só na praça principal, depois em algumas casas mais abastadas. O rádio trazia notícias preocupantes. Política confusa em Brasília, militares tomando o poder, liberdades sendo cortadas. Em 1964, um acontecimento inesperado mudou novamente o rumo da minha história. Dona Francisquinha, minha segunda mãe, minha salvadora, partiu deste mundo silenciosamente numa noite de inverno. Dormiu e não acordou mais, aos 82 anos, depois de trazer à vida centenas de crianças na região. O enterro reuniu gente que nem sabíamos que ela conhecia. Mulheres de todas as idades, mães e filhas que tinham nascido pelas mãos daquela parteira incansável. No testamento, deixou sua casa e seus poucos pertences para mim, para que continue o trabalho, dizia o documento simples. Foi um momento de decisão. Esperança tinha apenas 3 anos. Sebastião tinha a farmácia para cuidar. Mas senti que era meu dever continuar o legado de Dona Francisquinha, não apenas como parteira, mas como socorro para mulheres em necessidade. Vou transformar a casa dela em um abrigo, disse a Sebastião uma noite, depois que Esperança já dormia. Um lugar para mulheres que precisam fugir de homens como os que conheci. Um lugar que eu não tive, mas que poderia ter salvado minha mãe, minhas irmãs. Sebastião, como sempre, apoiou sem questionar. O que precisar, estou aqui. Foi tudo o que disse. Começamos devagar, com poucas condições. A primeira a chegar foi Marinalva, jovem de 16 anos grávida do patrão que a expulsou quando soube. Depois veio Luzia, com o rosto deformado por uma surra do marido e 2 filhos pequenos agarrados na saia. Em seguida, Ritinha, de apenas 13 anos, que tinha sido vendida pelo pai a um comerciante de 60 e fugiu na primeira oportunidade. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Logo, a casa que tinha sido de Dona Francisquinha não dava mais conta. Tivemos que ampliar, construir mais 2 quartos no fundo. Sebastião usava parte do lucro da farmácia para manter o lugar funcionando. Comecei a plantar uma horta grande, para que pelo menos a comida não faltasse. Não tinha nome oficial, estrutura legal, nada disso. Era apenas a Casa da Zefa, um refúgio conhecido através de sussurros entre mulheres, através de recados passados por caminhoneiros, através de antigas pacientes de Dona Francisquinha que sabiam que ali existia uma chance de recomeço. Em 1967, recebemos a visita que mudaria tudo. Uma assistente social de Fortaleza, a doutora Helena, soube do nosso trabalho através de uma paciente que tinha passado pelo abrigo. Apareceu sem avisar, numa tarde quente de fevereiro. Alta, de cabelos cortados curtos e óculos grandes, tinha um jeito eficiente que me assustou no começo. O que vocês estão fazendo aqui é ilegal e, ao mesmo tempo, essencial, disse ela, depois de passar o dia conhecendo o lugar e conversando com as mulheres abrigadas. Sem autorização oficial, sem recursos do governo, sem estrutura adequada. Mas salvando vidas que ninguém mais se importa em salvar. Em vez de fechar o lugar, como temíamos, doutora C. Helena voltou à Fortaleza com uma missão: conseguir reconhecimento oficial para o abrigo. 3 meses depois, voltou com papéis, carimbos, promessas de financiamento e um nome: Abrigo Esperança, como minha filha. O governo tem interesse em mostrar que está preocupado com questões sociais, explicou ela, sem ilusões. Mesmo que seja só para inglês ver. Vamos aproveitar isso. Foi assim que, aos 32 anos, me tornei oficialmente diretora de uma instituição de acolhimento para mulheres em situação de vulnerabilidade. Eu, que tinha sido mercadoria num leilão, agora tinha uma sala com meu nome na porta e papel timbrado. A vida tem dessas ironias. Os anos seguintes foram de crescimento constante. Com o reconhecimento oficial, vieram recursos, poucos, sempre insuficientes, mas melhores que nada. Conseguimos contratar uma enfermeira, uma cozinheira, até uma professora para dar aulas para as crianças que chegavam com suas mães. A casa foi reformada, ampliada, melhorada. Mais importante, desenvolvemos um sistema para ajudar as mulheres a recomeçar. Não era apenas oferecer um teto temporário, mas dar ferramentas para que pudessem se sustentar depois.
Curso de costura, de artesanato, de culinária. Para as mais jovens, a chance de terminar os estudos que muitas tinham abandonado. Para todas, a oportunidade de reconstruir a autoestima destruída por anos de abuso. Sebastião, sempre ao meu lado, usava seus contatos como farmacêutico para conseguir empregos para nossas formandas. A farmácia dele se tornou o primeiro emprego formal de muitas delas, que depois seguiam para outras oportunidades. Esperança crescia entre essas mulheres, aprendendo desde cedo sobre solidariedade, sobre luta, sobre a força feminina diante das piores adversidades. Em 1970, um acontecimento inesperado trouxe o passado de volta à minha porta. Uma mulher chegou tarde da noite, carregando uma trouxa pequena e o rosto coberto de hematomas. Quando a recebemos e ela finalmente ergueu os olhos inchados, quase caí para trás. Era Maria, minha irmã Maria. 25 anos depois de termos sido separadas, ali estava ela, irreconhecível não fosse pelos olhos, os mesmos olhos da nossa mãe, os mesmos olhos que eu via no espelho todos os dias. Nos abraçamos por minutos intermináveis, chorando todas as lágrimas que tínhamos guardado por décadas. Ela mal podia acreditar que eu estava viva, que tinha escapado, que agora ajudava outras mulheres. Eu mal podia acreditar no milagre de tê-la encontrado novamente. A história dela era tão dura quanto a minha. Vendida por Ferreirinha para uma família em Sobral como empregada doméstica, sofreu todos os tipos de abuso dos 8 aos 16 anos. Fugiu quando não aguentou mais, viveu nas ruas por um tempo, foi resgatada por freiras, conseguiu emprego como lavadeira. Casou com um homem que parecia bom no começo, mas que a bebida transformava em monstro. Quando ele ameaçou matar o filho deles, de apenas 2 anos, ela fugiu novamente. Soube do abrigo através de uma conhecida e veio sem saber que eu estava aqui. E Joaquim? Perguntei, temendo a resposta. Morreu de febre quando tinha 9 anos. Ela respondeu, os olhos baixos. Na fazenda onde Ferreirinha nos vendeu. Nem médico chamaram. Mais uma vida desperdiçada. Mais uma criança que o mundo fingiu não ver. O reencontro com Maria mudou algo dentro de mim. Era como se um pedaço perdido da minha alma tivesse voltado ao lugar. Um buraco que nem sabia que existia sendo preenchido. Minha irmã ficou no abrigo por quase 1 ano. Tempo suficiente para se recuperar das feridas visíveis e começar a tratar as invisíveis, que eram muito mais profundas. O filho dela, meu sobrinho Toninho, era um menino calado, de olhos assustados, que se encolhia quando qualquer homem se aproximava. Até de Sebastião ele tinha medo no começo. Levou meses até que confiasse que não seria machucado, até que voltasse a ser criança de verdade, brincando no quintal com Esperança, que já estava com seus 10 anos. Como você conseguiu, Zefa? Maria me perguntou uma noite, enquanto observávamos as crianças dormindo juntas na rede da varanda. Como conseguiu construir uma vida depois de tudo que passamos? Um dia de cada vez, respondi, passando o braço pelos ombros dela. E muita ajuda. Tive sorte de encontrar gente boa no caminho. Ainda tenho pesadelos, confessou ela, a voz baixa. Sonho com o Ferreirinha, com os patrões em Sobral, com tudo. Eu também, admiti. Menos que antes, mas ainda tenho. Acho que nunca vão embora completamente. Mas você não deixou que te destruíssem. Olha tudo que construiu, as vidas que salvou. Aquela conversa ficou martelando na minha cabeça por dias. Era verdade que o Abrigo Esperança tinha crescido, ajudado dezenas de mulheres. Mas e as milhares de outras espalhadas pelo Brasil? As que não tinham como fugir, as que não sabiam que existia um lugar para acolhê-las, as que estavam sendo vendidas naquele exato momento como eu fui um dia. Na manhã seguinte, chamei doutora Helena para uma conversa séria. Ela agora vinha regularmente de Fortaleza para supervisionar o trabalho e garantir que os poucos recursos oficiais continuassem chegando. Precisamos fazer mais, disse sem rodeios. O problema é muito maior que o nosso abrigo. O que está pensando, dona Zefa? Perguntou ela, sempre prática. Primeiro, quero contar minha história. Toda ela, para quem quiser ouvir. Helena ajeitou os óculos, pensativa. Vai enfrentar resistência. Muita gente não quer ouvir sobre essas coisas. Preferem fingir que não existem. Justamente por isso precisam ouvir.
Insisti. E quero buscar outras mulheres como minha irmã. Tenho certeza que tem muitas por aí, escondidas, sofrendo sozinhas. Foi assim que começamos o que chamávamos de caravanas. Uma vez por mês, eu, Helena e mais algumas mulheres do abrigo pegávamos a Rural Willys que tínhamos conseguido através de uma doação e íamos para comunidades vizinhas, fazendas isoladas, povoados esquecidos. Levávamos mantimentos, remédios básicos, material escolar para crianças. Era nossa forma de abrir portas, de fazer as pessoas confiarem. Depois, quando os homens estavam longe, reuníamos as mulheres e contávamos nossas histórias. Falávamos do abrigo, deixávamos um contato, normalmente alguma comerciante local de confiança, para quem precisasse de ajuda. No começo, enfrentamos muita desconfiança. As mulheres tinham medo de falar, medo de serem vistas conversando conosco, medo das consequências. Os homens nos olhavam com hostilidade, alguns chegavam a nos expulsar de suas terras quando descobriam o motivo real de nossa visita. "Vem aqui para colocar besteira na cabeça das mulheres", gritou um fazendeiro em Senador Pompeu, nos ameaçando com uma espingarda. "Vão embora antes que eu esqueça que são mulheres." Mas por cada porta fechada na nossa cara, havia 10 olhares esperançosos, 10 mulheres que guardavam nosso contato escondido na costura da roupa, 10 meninas que pela primeira vez ouviam que não mereciam ser tratadas como objetos. Uma das caravanas mais marcantes foi em 1972, quando fomos a uma fazenda nos arredores de Quixadá. O lugar me deu arrepios assim que chegamos. Algo na disposição das casas, no ar pesado, me lembrou da fazenda do Coronel Damasceno. A sensação se confirmou quando descobri que era uma das propriedades que tinha pertencido a ele, agora administrada por um de seus filhos. Henrique Damasceno tinha a mesma aparência do pai. Alto, corpulento, olhos pequenos e calculistas. Mas diferente do velho coronel, tinha educação formal, um verniz de sofisticação que mal disfarçava a mesma crueldade. "São as senhoras do tal abrigo, não é?" Ele nos recebeu na varanda da casa grande, sem oferecer para entrarmos. "Já ouvi falar do trabalho social que fazem." O desprezo na voz dele era palpável. Fingi não notar, mantendo o sorriso educado que tinha aprendido a usar como máscara em situações assim. "Viemos trazer algumas doações para os trabalhadores", respondi. "Material escolar para as crianças, alguns remédios básicos." "Muito generoso", ele disse com ironia. "Podem deixar ali com o capataz. Ele distribui eventualmente." Sabíamos o que isso significava. As doações nunca chegariam aos destinatários. Mas não estávamos ali só por isso. Na verdade, se o senhor permitir, gostaríamos de entregar pessoalmente. Algumas das medicações precisam de explicação sobre como usar. Ele hesitou, claramente irritado com nossa insistência, mas devia estar preocupado com as aparências. Os tempos estavam mudando, mesmo no interior. Não se podia mais tratar pessoas como o pai dele tinha tratado, pelo menos não abertamente. "Tem uma hora", concedeu finalmente, "e quero um de meus homens acompanhando." Conseguimos despistar o capataz que nos seguia e reunir algumas mulheres atrás do galpão onde guardavam as ferramentas. Eram 5, de diferentes idades, todas com o mesmo olhar derrotado que eu conhecia tão bem. Expliquei rapidamente quem éramos, o que fazíamos, como poderiam nos encontrar se precisassem. Uma delas, a mais velha, ficou para trás quando as outras já tinham ido. Devia ter uns 50 anos, mas parecia muito mais velha. O corpo curvado por décadas de trabalho pesado, o rosto marcado por rugas profundas. "A senhora veio daqui, não foi?" Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Senti o sangue gelar nas veias. "Como sabe? Seus olhos. Já vi esses olhos antes. Na outra menina que ele comprou, há muitos anos." Meu coração disparou. "Que menina? Não sei o nome. Era pequena, uns 10 anos talvez. Isso foi há muito tempo, antes do velho morrer. Ele a mantinha trancada num quarto perto do celeiro. A gente ouvia os gritos à noite." "O que aconteceu com ela?" perguntei, mesmo temendo a resposta. A mulher baixou os olhos. "Sumiu depois de alguns meses. O coronel disse que tinha fugido, mas ninguém acreditou. Ele estava furioso demais, quebrou tudo no quarto dela.
Dizem que ela está enterrada em algum lugar da propriedade. Voltei para o jipe sentindo o peso do mundo sobre os ombros. Poderia ter sido eu, pensei. Se Antônia e Damião não tivessem me ajudado naquela noite, poderia ter terminado como aquela menina sem nome, enterrada em uma cova anônima. Na volta para Quixeramobim, fiz uma promessa silenciosa a ela, a todas as outras que não tiveram a mesma sorte que eu. Não descansaria enquanto houvesse meninas sendo vendidas, mulheres sendo abusadas, vidas sendo desperdiçadas por homens que se achavam donos do mundo. O trabalho se intensificou nos anos seguintes. Em 1974, conseguimos abrir uma segunda unidade do abrigo em Quixadá, com a ajuda de uma doação substancial de um político que queria limpar a imagem depois de um escândalo. Não me importava com os motivos dele. O dinheiro salvaria vidas, era o que importava. Esperança, agora com 13 anos, começava a participar ativamente do trabalho. Tinha herdado a determinação do pai e a força da mãe, uma combinação que a tornava uma jovem extraordinária. Estudava com afinco, sonhando em ser médica algum dia, mas também aprendia comigo a arte de partejar, a escutar histórias de dor sem se quebrar, a estender a mão sem pena, mas com solidariedade. "Por que você escolheu esse nome para mim, mãe?" Ela me perguntou uma noite, enquanto me ajudava a organizar os registros do abrigo. "Porque foi o que me manteve viva", respondi simplesmente. "O que aconteceu com você? Antes de conhecer papai, antes do abrigo?" Nunca me contou realmente. Era verdade. Tinha contado minha história para dezenas, centenas de mulheres ao longo dos anos, mas nunca para minha própria filha. Por alguma razão, aquilo parecia mais difícil, mais doloroso. Talvez por medo de que ela me visse de forma diferente. Talvez por querer protegê-la de conhecer a crueldade do mundo tão cedo. Mas agora, olhando para ela, quase uma mulher, inteligente, compassiva, percebi que estava na hora. Ela merecia saber de onde vinha, que batalhas tinham sido travadas para que pudesse viver em liberdade. Naquela noite, enquanto Sebastião estava na farmácia fazendo o balanço mensal, contei tudo à Esperança. O leilão, o coronel Damasceno, a fuga, os anos com Dona Francisquinha, a construção lenta de uma nova vida. Não suavizei a história, não escondi as partes mais dolorosas. Ela merecia a verdade completa. Quando terminei, seus olhos estavam marejados, mas seu olhar era firme. "Agora entendo", disse finalmente. "Sempre achei que o abrigo era importante, mas nunca tinha percebido o quanto. Não é só um trabalho para você. É redenção. Não só isso", corrigi gentilmente. "É justiça. É dar a outras mulheres o que não tive, o que sua avó não teve, o que tantas outras não tiveram. Quero ajudar mais", ela declarou, decidida. "Não só aqui no abrigo, mas maior. Quero mudar as leis. Quero que esses homens sejam punidos. Quero que as meninas estejam seguras." Sorri, sentindo uma mistura de orgulho e preocupação. "É uma luta grande, filha." "Você começou", ela respondeu segurando minha mão. "Eu vou continuar." Os anos 70 avançavam trazendo mudanças rápidas, até para o interior do Ceará. A televisão, agora presente em muitas casas, trazia imagens do resto do Brasil, do mundo. Mesmo com a censura da ditadura, as ideias de liberdade, de direitos das mulheres, começavam a circular. Em 1975, a ONU declarou o Ano Internacional da Mulher e aproveitamos para intensificar nosso trabalho. Criamos um jornal simples, mimeografado, que chamamos de Voz da Esperança. Distribuíamos nas feiras, nas igrejas, onde quer que pudéssemos alcançar mulheres. Publicávamos histórias anônimas de sobreviventes, informações sobre direitos, contatos de ajuda. As autoridades não gostaram. Em agosto daquele ano, recebemos a visita de 2 policiais. Homens de cara fechada, fardados, portando cacetetes e revólveres que faziam questão de deixar visíveis. Vinham investigar atividades subversivas no abrigo. "Ouvimos que vocês estão distribuindo material comunista", disse o mais velho, folheando uma edição do nosso jornal com desprezo. "Incitando as mulheres contra seus maridos, contra a família tradicional." "Mostramos a verdade", respondi, mantendo a calma. Se a verdade incomoda, talvez o problema não esteja em quem a conta.
Cuidado com o que diz, dona, ele advertiu, batendo o cacetete na palma da mão. Pessoas desaparecem por muito menos nesses tempos. Não era uma ameaça vazia, sabíamos disso. Mesmo no interior, mesmo longe dos grandes centros, a repressão chegava quando convinha a alguém com poder. Bastava uma denúncia anônima, uma acusação de subversão, e pessoas eram levadas, interrogadas, algumas nunca mais vistas. Decidimos ser mais cautelosas, mas não parar. O jornal continuou circulando, agora distribuído por mãos confiáveis, de mulher para mulher. As caravanas ficaram mais discretas, mas ainda aconteciam. O abrigo seguiu funcionando, agora com mais cuidado para não atrair atenção indesejada. Em 1976, Sebastião adoeceu. Começou com uma tosse persistente que atribuímos ao tempo seco do sertão. Depois vieram as dores no peito, a dificuldade para respirar, o cansaço constante. O médico de Quixeramobim, amigo de longa data, nos deu a notícia que temíamos: câncer de pulmão, já em estágio avançado. Quanto tempo? Perguntou Sebastião, com a mesma tranquilidade com que perguntava o preço de um remédio na farmácia. 6 meses, talvez 1 ano se tivermos sorte, respondeu o médico sem rodeios. Sabia que Sebastião preferia a verdade, por mais dura que fosse. Foram os meses mais difíceis da minha vida desde aqueles dias terríveis na fazenda do coronel. Ver meu companheiro de tantos anos definhar dia após dia, perdendo o vigor, a força, mas nunca o bom humor, nunca a gentileza que o definia. Esperança, então, com 15 anos, assumiu muito do trabalho na farmácia, mostrando uma maturidade além de sua idade. Em janeiro de 1977, numa noite quente de verão, Sebastião partiu. Foi uma morte tranquila, em casa, segurando minhas mãos e as de nossa filha. Suas últimas palavras foram para mim. Você me ensinou o que é coragem de verdade, Zefa. Continue lutando. O enterro reuniu a cidade inteira. Sebastião era amado, respeitado, o farmacêutico que muitas vezes entregava remédios fiado ou até de graça para quem não podia pagar. As mulheres que tinham passado pelo abrigo vieram de longe para se despedir do homem, que para muitas foi o primeiro exemplo de que nem todos os homens eram monstros. O luto veio como uma onda, me arrastando para um lugar escuro que não visitava há décadas. Por algumas semanas, mal conseguia levantar da cama, quanto mais cuidar do abrigo. Foi Maria, minha irmã, que assumiu o comando nesse período. Agora casada novamente, com um homem bom desta vez, morava em Quixadá, mas vinha sempre que podia. Ele não ia querer te ver assim, disse ela uma tarde, me trazendo chá e me obrigando a comer um pedaço de bolo. Sebastião acreditava no seu trabalho tanto quanto você. Lentamente, voltei à vida. Primeiro algumas horas por dia no abrigo, depois o dia todo. Retomamos as caravanas, o jornal, todo o trabalho que tinha sido temporariamente suspenso. A dor não diminuía, mas aprendi a carregá-la junto com todas as outras que já faziam parte de mim. Esperança decidiu não seguir medicina como planejava originalmente. Em vez disso, optou pelo direito. Quero mudar as leis, mãe, explicou. Quero que homens como aqueles que te compraram, que machucaram a tia Maria, que destroem tantas vidas, paguem pelo que fazem. Em 1979, ela partiu para Fortaleza para estudar. Foi como arrancar um pedaço do meu coração, mas sabia que era necessário. Minha filha tinha asas próprias agora, e uma missão tão importante quanto a minha. O final da década de 70 trouxe os primeiros sinais de abertura política, de afrouxamento da ditadura. Aproveitamos esse momento para expandir ainda mais o trabalho, com a ajuda de doutora Helena, agora aposentada e dedicada integralmente ao abrigo, conseguimos financiamento internacional, de organizações que apoiavam causas de mulheres ao redor do mundo. Em 1980, celebramos 15 anos de fundação do Abrigo Esperança com uma conquista significativa: a abertura de uma unidade em Fortaleza, nossa primeira incursão na capital. Era um prédio simples, numa área periférica da cidade, mas representava um enorme passo adiante. Agora podíamos alcançar muito mais mulheres, ter acesso a recursos que só existiam na capital, estabelecer parcerias com universidades, hospitais, outras organizações.
Esperança, já no terceiro ano da faculdade, foi fundamental para conseguir apoio da comunidade acadêmica. Organizou grupos de estudantes voluntários que ofereciam assistência jurídica gratuita às mulheres do abrigo, criou um boletim informativo que circulava nos campi universitários, mobilizou professores para dar palestras e workshops. Naquele mesmo ano, recebemos no abrigo de Quixeramobim uma visita que fecharia um círculo da minha vida de forma inesperada. Uma mulher nos seus 60 anos, cabelos completamente brancos, rosto marcado por rugas profundas, olhar derrotado. Chegou sozinha, carregando apenas uma sacola de plástico com alguns pertences. "Me chamo Antônia", disse ela quando a recebi na sala de entrada. "Trabalhei muitos anos na fazenda do Coronel Damasceno. Não sei se a senhora lembra de mim." O choque me deixou sem palavras por alguns instantes. Claro que lembrava. Como poderia esquecer a mulher que, junto com Damião, tinha salvado minha vida naquela noite terrível? "Antônia", sussurrei finalmente, levantando-me para abraçá-la. "Claro que lembro. Você me salvou." Ela pareceu surpresa com o abraço, enrijecendo por um momento antes de relaxar e retribuir. "Nunca soube o que aconteceu com você depois que fugimos", ela disse, a voz embargada. "Sempre esperei que tivesse encontrado um destino melhor." "Encontrei", confirmei. "Graças a você e ao Damião. Onde ele está? Também quero agradecê-lo." Seu olhar baixou e entendi antes mesmo que ela respondesse. "Damião morreu há 5 anos. Pneumonia. Nunca tivemos dinheiro para médicos bons." A culpa me atingiu como um soco. Todos esses anos construindo o abrigo, ajudando tantas mulheres, e nunca tinha procurado as 2 pessoas que tornaram tudo isso possível. "Me perdoe", pedi, as lágrimas escorrendo livremente. "Deveria ter procurado vocês antes. Não tinha como saber onde estávamos." Ela disse gentilmente. "Mudamos muito, sempre trabalhando em fazendas diferentes. Só agora, quando fiquei velha demais para o trabalho pesado e me mandaram embora, soube do seu abrigo. Uma mulher na feira me contou. Disse que tinha sido fundado por uma Zefa que também tinha fugido da fazenda do coronel. Achei que poderia ser você." Antônia ficou conosco permanentemente depois disso. Não como residente temporária, mas como parte da equipe. Mesmo com a idade avançada, tinha muito a oferecer. Sua experiência, sua bondade, sua capacidade de confortar mulheres que chegavam tão quebradas quanto eu estava naquela noite distante. Juntas, relembramos aqueles dias terríveis, preenchendo as lacunas uma da história da outra. Soube que após nossa fuga, o coronel tentou encontrar-nos durante meses, oferecendo recompensa, espalhando mentiras sobre termos roubado dele. Eventualmente desistiu, substituindo-nos por outros empregados, outras vítimas. "Ele nunca mudou", contou Antônia. "Até o final, continuou o mesmo monstro, mas tinha mais cuidado, escondia melhor o que fazia. Os tempos estavam mudando, mesmo naquele fim de mundo." Em 1982, uma reportagem no Jornal Nacional surpreendeu o Brasil ao denunciar uma rede de tráfico de crianças no Nordeste. Meninas e meninos pobres sendo vendidos para trabalho escravo, para exploração sexual, para adoção ilegal no exterior. A matéria mostrava fazendas isoladas onde aconteciam leilões clandestinos, muito semelhantes àquele onde fui vendida décadas antes. "Algumas coisas nunca mudam", comentou Antônia ao assistirmos juntas à reportagem na pequena televisão do abrigo. "Mas a diferença é que agora estão falando sobre isso", respondi. "Quando aconteceu comigo, com você, com tantas outras, era um segredo sujo que todo mundo conhecia, mas ninguém mencionava." A reportagem gerou indignação nacional, comissões de investigação, promessas de políticos. Na prática, pouco mudou imediatamente. Mas era um começo, uma rachadura no muro de silêncio que protegia os poderosos. Esperança se formou em Direito em 1984 e imediatamente começou a trabalhar em casos relacionados a mulheres e crianças vítimas de violência. Junto com outros advogados recém-formados, criou o Centro de Defesa dos Direitos da Mulher, que oferecia assistência jurídica gratuita e pressionava por mudanças nas leis. Era 1985 quando decidi mudar o nome do nosso abrigo. Após 2 décadas de trabalho, centenas de mulheres acolhidas e um reconhecimento que já ultrapassava as fronteiras do Ceará,
senti que precisávamos de um nome que honrasse todas as mulheres que passaram por nossas portas, não apenas minha filha. Abrigo das Margaridas. Anunciei numa reunião com nossa equipe, já então formada por mais de 20 pessoas, a maioria mulheres que tinham sido residentes um dia. Porque margaridas são flores simples, resistentes, que crescem nos terrenos mais difíceis e sempre voltam o rosto para o sol. Como muitas decisões importantes na minha vida, essa também foi inspirada por um sonho. Na noite anterior, tinha sonhado com minha mãe, não a figura abatida e de olhar vazio dos meus últimos dias com ela, mas uma mulher forte, de sorriso fácil, colhendo margaridas num campo ensolarado. No sonho, ela me entregava um buquê dessas flores e dizia: "Plante onde puder, filha. Elas vão crescer mesmo nos lugares mais improváveis." A redemocratização do Brasil trouxe um sopro de esperança para nosso trabalho. Com o fim da ditadura, podíamos falar mais abertamente, denunciar com mais segurança, pressionar autoridades sem o medo constante de represálias. A Constituição de 1988, com seus avanços em direitos humanos e igualdade de gênero, nos deu novas ferramentas para lutar. Esperança, agora com 27 anos e advogada respeitada, participou ativamente das discussões constituintes através de grupos de mulheres que enviaram propostas para os deputados. Quando o texto final foi aprovado, incluindo artigos que estabeleciam a igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres, ela me ligou de Brasília, onde acompanhava a votação. "Conseguimos, mãe", disse, a voz embargada pela emoção. "Não é perfeito, ainda falta muito, mas é um começo. Uma base para construir o que vem pela frente." Minha filha tinha se tornado uma mulher extraordinária, muito além do que jamais sonhei para ela. Casada com um professor universitário que apoiava integralmente seu trabalho, mãe de 2 crianças que estavam sendo criadas para respeitar todas as pessoas, independentemente de gênero, cor ou origem, ela dividia seu tempo entre a advocacia e o ativismo político. Nesse mesmo período, Antônia, já beirando os 70 anos, tornou-se uma figura central no Abrigo das Margaridas. Sua experiência de vida, sua sabedoria adquirida através de tanto sofrimento, fazia dela uma conselheira incomparável para as mulheres que chegavam até nós. Doutora Helena brincava dizendo que Antônia valia mais que 10 psicólogos juntos. "As meninas confiam nela instantaneamente", comentou certa vez, observando como uma jovem recém-chegada, ainda assustada e desconfiada, abria-se completamente após apenas meia hora de conversa com Antônia. "É porque ela não finge, não teoriza", respondi. "Ela esteve lá, conhece a dor por dentro." Em 1990, já com 55 anos nas costas e alguns fios brancos começando a aparecer entre meus cabelos negros, vivi uma das experiências mais marcantes da minha vida. Fui convidada para falar no Senado Federal, em uma audiência pública sobre tráfico de mulheres e crianças no Brasil. Era a primeira vez que viajava para Brasília. A primeira vez que pisava no tapete vermelho do Congresso Nacional. Eu, que tinha sido vendida por 4 contos de réis num leilão clandestino de criança, agora estava ali, diante dos representantes da nação, para contar minha história e exigir justiça para tantas outras que continuavam passando pelo mesmo horror. O auditório estava cheio. Senadores, deputados, jornalistas, representantes de organizações de direitos humanos. Esperança estava na primeira fila, os olhos marejados de orgulho. Ao lado dela, Maria, minha irmã, que tinha feito questão de vir, mesmo com o medo de aviões que nunca superou completamente. Quando me deram a palavra, senti um nó na garganta. Por um instante, fui novamente aquela menina de 12 anos, aterrorizada e impotente. Mas então, olhei para minha filha, para minha irmã, e a força voltou. "Meu nome é Josefa Clementina de Alencar", comecei, a voz firme apesar do coração acelerado. "Nasci em 1935, no sertão do Ceará. Aos 12 anos, fui vendida como mercadoria num leilão clandestino. Meu comprador foi o próprio homem que tinha abusado da minha mãe anos antes. Por quase 1 hora, narrei minha história sem omitir os detalhes mais dolorosos, mas também sem me permitir ser definida apenas pela tragédia. Falei da fuga, da reconstrução, do abrigo,
das centenas de mulheres que tínhamos ajudado. Falei das leis que precisavam mudar, da impunidade que ainda protegia os poderosos, da indiferença que permitia que aquelas práticas continuassem acontecendo em pleno final do século XX. Quando terminei, o silêncio no auditório era ensurdecedor. Depois, lentamente, as pessoas se levantaram, aplaudindo. Não era o tipo de aplauso entusiástico de quem acabou de assistir a um espetáculo agradável. Era o aplauso solene, quase doloroso, de quem reconhece uma verdade incômoda que não pode mais ser ignorada. Os resultados daquela audiência foram além do que esperávamos. Uma comissão parlamentar de inquérito foi criada para investigar o tráfico humano no país. Leis foram propostas para endurecer as penas contra abusadores. Uma campanha nacional de conscientização foi lançada pelo Ministério da Justiça. Claro, não foi uma transformação instantânea. As estruturas de poder, o patriarcado, a desigualdade social que alimentava essas práticas, tudo isso permanecia firmemente enraizado na sociedade brasileira. Mas era um começo, uma rachadura na parede que eventualmente poderia levar à sua queda. De volta a Quixeramobim, depois da turbulência da capital, encontrei uma surpresa que nunca imaginei possível. Uma carta, enviada de São Paulo, com uma caligrafia tremida de pessoa idosa. O remetente, Joaquim Ferreira dos Santos. Meu irmão Joaquim estava vivo. A carta, breve e direta, dizia que ele tinha visto minha foto no jornal, numa reportagem sobre a audiência em Brasília. Reconheceu meu nome, minha história. Contava que não tinha morrido de febre como Maria acreditava. Ferreirinha o tinha vendido separadamente para uma família de São Paulo que precisava de mão de obra barata em sua pequena fábrica de sapatos. Passei anos acreditando que você e Maria estavam mortas, escreveu. O homem que me comprou dizia que minha família toda tinha morrido, que eu devia ser grato por ele ter me acolhido. Como tantas outras crianças naquela situação, Joaquim cresceu trabalhando em condições desumanas, sofrendo abusos físicos e psicológicos. Conseguiu fugir aos 16 anos, viveu nas ruas por um tempo, depois foi acolhido por um padre que lhe ensinou o ofício de marceneiro. Eventualmente, montou sua própria oficina, casou, teve filhos. Nunca contei minha história completa para ninguém, confessava na carta, nem para minha esposa. Tinha vergonha, medo, não sei explicar direito, mas quando vi você falando abertamente, sendo aplaudida, respeitada, senti que talvez fosse hora de encarar meu próprio passado. 2 semanas depois, estávamos os 3 reunidos pela primeira vez em quase meio século. Eu, Maria e Joaquim. O reencontro aconteceu no Abrigo das Margaridas, que parecia o lugar mais apropriado para esse milagre tardio. Joaquim estava com 50 anos, cabelos grisalhos, mãos calejadas de quem trabalhou a vida toda com madeira. Trouxe a esposa, Conceição, e os 2 filhos já adultos, que olhavam boquiabertos para os tios e primos que não sabiam que existiam até poucas semanas antes. Aqueles dias foram de lágrimas e risos, de histórias dolorosas e triunfos inesperados. Os 3 filhos de Sebastiana, separados brutalmente pela crueldade humana, finalmente reunidos. Não podíamos recuperar o tempo perdido, mas podíamos construir algo novo a partir dali. Você construiu tudo isso? Disse Joaquim na noite antes de voltar para São Paulo, olhando ao redor do abrigo. Transformou sua dor em algo que salva outras pessoas. Não fiz sozinha, respondi, pensando em Dona Francisquinha, em Sebastião, em Antônia, em Helena, em Esperança, em todos que tinham feito parte daquela jornada. Ninguém consegue nada realmente importante sozinho. A década de 1990 passou em um ritmo acelerado. O abrigo cresceu, se profissionalizou. Tínhamos agora assistentes sociais, psicólogas, advogadas, muitas delas ex-residentes que tinham conseguido estudar e voltar para ajudar outras. A rede de apoio que tínhamos criado agora abrangia todo o Nordeste, com unidades em 3 estados além do Ceará. Em 1995, outro marco importante: o Centro de Memória Sebastiana. Um museu pequeno, anexo ao abrigo original em Quixeramobim, onde contávamos a história da violência contra mulheres e crianças no Brasil,
mas também a história da resistência, da reconstrução, da luta por direitos. Nomeamos em homenagem à minha mãe, que nunca pôde ver no que sua filha se transformou, mas cuja vida e morte tinha sido o catalisador de tudo. Entre os itens em exibição estava o terço de contas azuis que ela me deu naquela última tarde, antes do leilão. Tinha guardado aquela relíquia por décadas, o único objeto que me conectava às minhas origens. Agora, dentro de uma redoma de vidro, ele representava não apenas minha história pessoal, mas a de tantas outras mulheres que encontraram força para sobreviver nas condições mais adversas. No ano 2000, uma surpresa que jamais esperava. Fui indicada ao Prêmio Nobel da Paz. Não ganhei, claro. O prêmio foi para o sul-coreano Kim Dae-jung por seu trabalho pela democracia e pelos direitos humanos. Mas a simples indicação, proposta por um grupo de organizações de direitos das mulheres de vários países, já era uma honra inimaginável para alguém com minhas origens. Viu só, mãe? Disse Esperança quando a notícia chegou. Do leilão para o Nobel. Se isso não é um testemunho da sua força, não sei o que seria. A virada do milênio me encontrou com 65 anos, ainda ativa no abrigo, mas já delegando mais responsabilidades para a equipe cada vez mais capacitada. Meus cabelos, agora completamente brancos, me davam uma aparência de sabedoria que às vezes me fazia rir quando me olhava no espelho. Por dentro, ainda me sentia aquela menina do sertão, aprendendo a navegar um mundo frequentemente hostil. A chegada da internet, mesmo no interior do Ceará, revolucionou nosso trabalho. De repente, podíamos conectar mulheres em situação de risco com serviços de ajuda instantaneamente. Podíamos denunciar abusos em tempo real, mobilizar apoio, pressionar autoridades através das redes sociais emergentes. Esperança, sempre à frente de seu tempo, criou o primeiro site do Abrigo das Margaridas em 2001. Na página inicial, uma frase simples que resumia décadas de trabalho, porque toda mulher merece a chance de florescer, mesmo nos terrenos mais áridos. Em 2005, aos 70 anos, decidi que era hora de passar o bastão. Nomeei como nova diretora do abrigo uma mulher extraordinária chamada Luísa, que tinha chegado até nós 20 anos antes, aos 15 anos, grávida e espancada pelo próprio pai. Com nossa ajuda, terminou os estudos, formou-se em serviço social, criou sua filha sozinha e se tornou uma das coordenadoras mais eficientes que já tivemos. Não estou me aposentando, esclareci na cerimônia de transição, apenas mudando de função. Agora serei a vovó do abrigo, contando histórias e dando conselhos que ninguém pediu. A plateia riu, mas todos sabiam que minha presença continuaria sendo fundamental. Algumas das mulheres mais jovens que chegavam até nós tinham dificuldade em acreditar que aquela senhora de cabelos brancos e sorriso gentil tinha passado por experiências tão brutais. Meu testemunho vivo era uma prova de que a sobrevivência, a cura e até mesmo a transformação eram possíveis. Os anos seguintes trouxeram desafios que nunca imaginei enfrentar em idade tão avançada. A luta pelos direitos das mulheres, que parecia avançar constantemente, encontrou resistências renovadas. Grupos conservadores começaram a atacar o que chamavam de ideologia de gênero, tentando desmantelar conquistas duramente obtidas. É sempre assim, comentei com esperança. Agora uma advogada renomada, especializada em direitos humanos. Cada avanço provoca uma reação. Temos que estar preparadas. Em 2010, celebramos os 45 anos do abrigo com um evento que reuniu centenas de mulheres que tinham passado por nossas portas ao longo das décadas. Vieram de todos os cantos do Brasil. Algumas bem-sucedidas profissionalmente, outras ainda lutando para se estabelecer, mas todas carregando em si a marca da resistência. Uma delas, Margarida, o nome não era coincidência, tinha escolhido para si em homenagem ao abrigo. Agora uma deputada estadual fez um discurso que me emocionou profundamente. Dona Zefa não apenas salvou nossas vidas, disse ela, olhando diretamente para mim. Ela nos mostrou que nossas vidas valiam a pena ser salvas. Num mundo que constantemente nos dizia que não éramos nada, ela insistiu que éramos tudo.
Em 2015, aos 80 anos, enfrentei uma batalha diferente. Um câncer de mama agressivo que exigiu cirurgia, quimioterapia e toda a força que eu julgava já ter usado ao longo da vida. Esperança e seus filhos se revezavam para me acompanhar nas sessões de tratamento em Fortaleza. Maria se mudou temporariamente para minha casa, em Quixeramobim, para cuidar de mim nos dias piores. Não é justo, disse minha irmã uma noite, enquanto me ajudava após um episódio particularmente violento de vômitos causados pela químio. Você já sofreu demais nessa vida. A vida não é sobre justiça, Maria, respondi quando consegui recuperar o fôlego. É sobre seguir em frente, não importa o que aconteça. Sobrevivi, como tinha sobrevivido a tudo antes. O câncer entrou em remissão, deixando como lembrança uma cicatriz no peito esquerdo e uma apreciação ainda mais profunda por cada dia que me era concedido. Em 2018, uma lei importante foi finalmente aprovada no Brasil. A Lei 13.718, que tipificou de forma mais clara crimes como importunação sexual e divulgação de cenas de estupro. No mesmo ano, a Constituição completou 30 anos, reafirmando a igualdade de direitos entre homens e mulheres, que tinha sido uma conquista tão importante. Mas também foi um ano de retrocessos preocupantes no campo dos direitos humanos. O Brasil, como tantos outros países, enfrentava uma onda de conservadorismo que ameaçava décadas de progresso. Organizações como a nossa, que defendiam mulheres, pessoas LGBTQ+, populações indígenas e outros grupos vulneráveis, começaram a ser atacadas, rotuladas como inimigas da família tradicional. Não é a primeira vez que enfrentamos ventos contrários, disse em uma entrevista para um jornal nacional que fez uma reportagem sobre o Abrigo das Margaridas. E não será a última. O importante é manter as raízes firmes e o rosto voltado para o sol, como as flores que nos dão o nome. Hoje, aos 88 anos, sentada na varanda da mesma casa onde vivi com Sebastião, olho para trás e vejo uma vida que nunca poderia ter imaginado quando era aquela menina aterrorizada num leilão de gente. Uma vida de dor, sim, mas também de propósito, de amor, de transformação. O Abrigo das Margaridas continua, agora com unidades em 7 estados brasileiros. Milhares de mulheres passaram por nossas portas ao longo de quase 6 décadas. Algumas ficaram para trabalhar conosco, outras seguiram seus caminhos, mas todas levaram consigo a mensagem central que tentamos transmitir. Você não é definida pelo que fizeram com você, mas pelo que você escolhe fazer a partir disso. Esperança, agora com 61 anos, segue na linha de frente da luta pelos direitos das mulheres, tendo expandido sua atuação para o âmbito internacional. Maria, com 83 anos, coordena um grupo de artesanato que gera renda para mulheres em situação de vulnerabilidade. Antônia nos deixou em 2010, aos 95 anos, depois de ter ajudado 3 gerações de mulheres a encontrar seu caminho para a cura. Meus netos, já adultos, seguem caminhos que honram o legado da família. Um como médico especializado em atendimento a vítimas de violência, outra como juíza comprometida com a aplicação justa da lei, especialmente em casos que envolvem mulheres e crianças. Meus bisnetos estão crescendo num mundo que, apesar de todos os desafios, é mais consciente e vigilante contra as injustiças que quase destruíram minha vida. Não tenho ilusões de que o trabalho esteja completo. Enquanto estivermos vivas, sabemos que a luta continua. Ainda há leilões clandestinos acontecendo em lugares remotos do Brasil. Ainda há tráfico de mulheres e crianças. Ainda há exploração, abuso, silenciamento. Mas também há resistência, solidariedade, transformação. Você que me escutou até aqui, minha filha, meu filho, quero agradecer. Não é fácil ouvir histórias como a minha. Dói, revolta, incomoda. E assim deve ser. A dor que não é confrontada nunca sara de verdade, seja no indivíduo ou na sociedade. Se essa história tocou seu coração, peço que deixe seu like nesse vídeo para que ela possa alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal para conhecer outras histórias de mulheres que, como eu, transformaram tragédia em triunfo. E se quiser receber todas as histórias reais pelo WhatsApp,
Vá na descrição desse vídeo que tem um link para você entrar no grupo das vovozinhas. Lembre-se sempre, somos todos margaridas, simples, resistentes. E sempre, sempre voltados para o sol, mesmo nos dias mais escuros.